do YouTube. Eu quero agradecer a todos por estar aqui presente. Nós vamos viver esses dias, né, vivendo essa experiência, falar sobre batalha espiritual, trazer muitas revelações aqui para vocês. E eu creio que a nossa fé só vai aumentar, nós só vamos ser engrandecidos no corpo de Cristo, porque quando nós estamos no corpo de Cristo, ele se movimenta através das nossas vidas. Quando estamos fora desse corpo, nós não conseguimos, vamos dizer, acessar esse movimento espiritual, né, para que nós possamos ter força e poder, né, receber dele aquilo que a gente pode expressar em que outra hora ele escolheu para que nós possamos viver essa experiência no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agora para a gente dar início a essa jornada de batalha espiritual. Consequentemente, fala também sobre libertação espiritual, entra todo num contexto, né? Por quê? Porque agora nós vamos acessar outro céu. Então, eu quero que vocês estejam aí bem espiritualmente, cheios da graça e do poder de Deus, fiquem todos em paz, porque grande é o Senhor e maior é o que está em nós. E o que está em nós é muito maior do que está fora de nós. Vamos lá. Pai nosso que estais nos mais altos de todos os céus, eu te apresento os teus filhos diante de ti, Senhor, em santificação do teu nome, para que o teu nome jamais seja esquecido nessa terra. Pela nossa generosidade, pela nossa entrega, seja atraído para a terra o teu reino, e vindo o teu reino, seja feito a tua vontade nessa terra, como ela já é feita no céu. O pão nosso que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje, antecipe as nossas bênçãos, perdoe as nossas dívidas, como também as nossas blasfêmias, Senhor. Dai-nos um coração humilde e sensibilidade no espírito, para que nós possamos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Antes, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abre os nossos olhos à tua palavra, revela o teu Santo Espírito por detrás das letras, porque está escrito que essas tuas palavras são espírito e vida, e nós queremos receber a proteção divina do teu Santo Espírito sobre nós diante desse tema, batalha espiritual, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Amém. Senhor é Glória a bom. Deus. O Glória. seu amor e a sua graça dura para sempre. Sim ou não? Estou feliz por vocês estarem aqui. Vocês não. Ó, nós temos 27 pessoas, tirando eu e a Paula, 25. Se cada um chamar duas pessoas para cá, vocês não estão evangelizando, não, rapaz. Chamar duas pessoas para cá, faz 75 pessoas na próxima. Ó, tanta gente precisando de libertação aí, gente. Ei, ei! Deus é bom demais. E vocês têm que, ó, tem que ir para cima, vamos trazer o pessoal para cá. Muita gente precisando disso, vocês não têm noção, sério mesmo. Muita gente precisando entender um contexto espiritual. Quando a pessoa está na alma, no contexto emocional e físico, é óbvio que você fica só nesse ciclo. Recebe daqui e transmite para cá, recebe daqui. Então, tudo que você vai querer resolver, tem coisas que você não consegue resolver no emocional e no físico, e você precisa recorrer ao mundo espiritual, mas às vezes as pessoas elas têm essa carência, e aí acaba que se perdendo porque não sabe como resolver isso no mundo espiritual. Por quê? Consegue ter o discernimento do que é realmente uma batalha espiritual, do que é realmente, o que é que está acontecendo, se isso é espiritual, se é emocional, se isso é físico, entende? Então, nós precisamos entender das experiências na qual nós somos inseridos durante toda a nossa vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós estamos a todo tempo nessa terra de forma vulnerável, e essa vulnerabilidade, ela não só participa de um contexto emocional, onde alguém pode te dizer uma coisa e você ficar triste ou feliz, entende? Mas alguém pode te falar uma coisa e isso vier carregado, enfim. Agora, como diz aquela história, todo crente, ele precisa ter essa compreensão, por quê? Porque tem muitas pessoas que estão enxergando sua casa, sua família, tem muita gente ao seu redor, pessoas que querem seu bem, como pessoas que também talvez não queira que você
participe, na verdade, tenha uma vida cristã e uma vida em Deus. Por isso que nós devemos estar atentos. Parabéns por você estar aqui, Estela, seja bem-vinda, glória a Deus. Olha só que bênção. Então, assim, eu estou muito feliz e eu creio que vocês vão ver coisas grandes aqui. E por que que eu disse que, como é que eu posso dizer? A pessoa que sofre batalha espiritual, ela precisa ser uma pessoa crente, entende? Mas ninguém pode entender de batalha espiritual se não entender de quem é Cristo de verdade. Quem é Cristo? Ninguém consegue entender o que é uma libertação espiritual, uma batalha espiritual, se ela não entender de Cristo no profundo, entende? Por quê? Porque Deus, ele não nos chamou para a gente conhecer as profundezas das suas trevas, mas sim as profundezas da luz. E é por meio dessa luz que nós temos vida no Espírito. Então, qual é a maior batalha espiritual que uma pessoa pode ter? Por que que existe batalha espiritual com o crente? Por que que o crente chama isso? Não é que ele não chama, entende? Por que que isso acontece na vida do crente? Porque a partir do momento em que você testifica o Senhor como seu Senhor e Salvador, nesse momento, Paulo está pedindo o link do YouTube aqui, tu consegue colocar aí? Muito bom. Então, quando nós confessamos o nosso Senhor como Senhor e Salvador, a partir desse momento nós somos conhecidos do mundo espiritual. Nós somos conhecidos para o mundo espiritual. Até então, o mundo espiritual te conhece. Mas a partir do momento em que você confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, agora você tem um relacionamento com o mundo espiritual. Uma vez que você sai do contexto espiritual e morre no espírito, você não tem vida espiritualmente, porque você, em outra hora, morreu. Então, a única forma de você ser ativado de você para com o mundo espiritual. Quem está entendendo? Não o mundo espiritual para com você. Porque o inimigo, ele já estava ali operante quando o homem perdeu o relacionamento com Deus. O homem para com Deus, não Deus para com o homem. A gente precisa entender disso. Então, quando você confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador, agora você agora entra dentro de um relacionamento com o mundo espiritual. Quem está entendendo? Então, o que é que mais preocupa Satanás? O que é que mais preocupa essa opressão do mal? É quando a igreja ou um filho de Deus, um servo de Deus, ele confessa o Senhor como seu Senhor e Salvador. Por quê? Porque Satanás sempre ele pelejou para ser o Senhor das nossas vidas. Por que que odiaram o Senhor Jesus? Por quê? Por quê? Será que foi por causa dos milagres que ele fez? Por que foi? Foi por causa que quando ele fazia os seus prodígios, as pessoas admiravam ele? Será que foi por isso? Não foi só por isso. Nesse momento, no que ele fazia, isso não era. Entenda, tudo que se opera nessa terra, você crê que se você receber um milagre, isso não vai impedir você de você sair dessa vida carnal para ser inserido na vida espiritual? Você recebe o seu milagre, mas você vai morrer. Sim ou não? Todos nós vamos passar pelo processo de morte física. Nós vamos sair dessa morte para entrar na vida. Entende? Então, os milagres, eles não testificam de você de estar completo. Claro, você tem um dom espiritual. Mas dentro do que você faz, para o mundo espiritual, isso não é tão importante do que relaciona à vida eterna. Entende? Agora, quando você, né, quando você testifica que o Senhor é o seu Senhor e Salvador, que Jesus, aí sim, agora você é conhecido do mundo espiritual e você tem uma vida eterna. E aí começa-se uma luta. Porque quando Jesus se proclamou dizendo que ele era o Senhor, naquele momento o inferno, todos os principados e potestades se levantou contra ele. Porque a verdadeira batalha
em nossas vidas é quem é o Senhor das nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, o que é que a gente entra? A gente entra dentro de um contexto, ou ambiente, ou frequência de pessoas, por isso que esse processo de adoração, adorar pessoas, isso é um processo de distração. Ou então você estar adorando algo físico, tudo isso é um processo de distração, entende? Idolatrar, entende? Isso é um processo de distração. Porque toda a nossa distração espiritual, ela é introduzida por meio do mundo físico. Por quê? Porque isso te tira da conexão que você tem com o mundo espiritual. Então, quando você é conhecido de Deus, entende? Quando você percebe que é conhecido de Deus, agora você tem uma vida espiritual em sua vida. E agora você precisa de um relacionamento com Ele. Entende? Então, quando nós confessamos, aí sim, tudo começa. Então, o Senhor, ele trabalha no contexto de libertação, ele trabalha dentro desse alvo aí. Quem está entendendo? Quando o Senhor, ele entra com você e mostra, e você agora é filho, agora você não perde a salvação, entende? Você tem a salvação. Quando você confessa o Senhor como seu Salvador, você tem a salvação. E agora, o que é que isso vai lutar? Para quê? Essa opressão, ela vai lutar para roubar a tua salvação, ainda sabendo que você já está salvo, entende? Então, nós temos que entender que nós temos esse desafio agora, entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber o seguinte, que a maior batalha agora é para saber quem é o Senhor da sua vida. Isso pelo resto da sua vida. Por quê? Porque o diabo ele não pode, de forma alguma, governar a sua eternidade. Mas ele pode governar a sua temporalidade. O inimigo, ele não consegue governar a sua eternidade. Não mais. Mas a sua temporalidade, ele pode governar. Porque o governo dele não passa desse tempo. O governo dele é para um outro tempo. Quem está entendendo? E você aqui, como um cristão, você é uma ameaça para a temporalidade. Por isso que tudo que ele quer é estabelecer um governo no tempo, no Cronos. Entende? Porque no Kairos ele não tem essa força, ele não tem esse poder. Entendeu? Então, por isso que ele cria a estratégia dessa forma. Quem está entendendo? Quando nós testificamos o Senhor como seu Senhor e Salvador, nesse momento as trevas elas se levantam, agora fica ativo. Só que essas trevas elas não têm poder com as nossas vidas. Por quê? Porque agora existe um Senhor que governa a tua vida. Existe um Senhor que governa a nossa vida. E o nome desse Senhor é Jesus, o Cristo. Por isso, esteja ciente de que você está protegido pelo Senhor Jesus e que ele é o único que governa a tua vida. Eu sei que dentro das suas demandas emocionais existem pequenos pontos em que você tem algumas fraquezas e é nessas fraquezas que você se torna, acaba que se colocando em uma distração e nessa distração você acaba que se perdendo. E ontem eu estava numa oração com a minha cobertura espiritual, inclusive orando por vocês também, e ele contou uma metáfora tão linda que eu quero compartilhar aqui nessa introdução com vocês. Ele disse que isso foi verdade, né? Um pastor americano contou isso. E ele falou que esse cara era muito avarento, tinha muita riqueza, mas era muito avarento. Muito, muito, muito mesmo. Arrogante, tratava mal a esposa. E certo dia chegou um homem na casa dele. E esse homem chegou na casa dele e falou assim: meu amado, e a casa dele muito bela, muito linda, muito. Só que ele tinha esse sentimento de arrogância e avarento demais. Sabe? Você sabe?
E esse homem chegou na casa dele, ele era muito conhecido, e esse falou assim: amado, a sua casa é linda, muito linda. E o homem sabia que ele era um homem avarento. E eu queria te fazer um pedido. Você me venderia um pedaço que não daria, não dá 2 centímetros da sua casa por R$ 20.000? Tá? Viu aquilo como uma possibilidade incrível. Caraca, R$ 20.000, um homem avarento, sabe? R$ 20.000, 2 centímetros da minha casa, ele é 2 centímetros da sua casa. Aí diz, mas como é isso? Aí ele pegou e falou assim: é somente 2 centímetros. Aí ele tá certo, então tá fechado, fechou. Para me resumir mais, ele pegou e falou assim: eu vou colocar, ainda menos do que isso, é só para me colocar um prego na porta da sua casa. E aí ele colocou um prego na porta da casa desse cara. Quando ele coloca o prego na porta da casa desse cara, aí ele saiu contando vantagem para todo mundo. Ah, por causa desse prego na porta da minha casa, eu ganhei R$ 20.000. E contando vantagem, porque ele estava se achando o máximo, porque tinha vendido um pequenininho espaço por R$ 20.000. Quer dizer, como quem diz assim, se aparecesse mais desse, seria uma benção. Só que passou um mês, ele cantou de vantagem, 2 meses, 3 meses. No sexto mês veio um cara e colocou. Ele falou, bateu na porta dele, falou: lá, rapaz, tudo bem? Tudo bem. Eu vim só deixar uma coisa aqui. Aí ele foi, pegou um gambá muito podre lá e colocou no prego da casa, no prego lá dele, que ele estava lá. O cara: não, você não pode fazer isso. Aí ele disse assim: ó, a casa é sua, mas o prego é meu. E eles tinham feito isso tudo no contrato, tudo bonitinho. O que foi que aconteceu? Quando o cara foi ver no contrato tinha dizendo que tudo que ele quisesse colocar no prego, ele poderia colocar. E aí o que foi que aconteceu? Aquele prego ficou lá e a casa do cara empestou, ficou podre demais. E sempre ele queria questionar, ele dizia: a casa é sua, mas o prego é meu. Moral da história: esse cara teve que sair da casa dele, vendeu a casa à mixaria, preço de banana, uma casa, uma mansão. Vocês estão aí ou não? Eu estou falando de batalha espiritual, viu, crente? Teve que sair da casa dele, e quem comprou a casa foi o cara que colocou o prego. Deixa eu falar uma coisa. A pergunta é: quantos pregos tem na sua casa? Será que alguém colocou algum prego na sua casa e que você fica querendo sair e você diz: não, a casa é minha. Mas o outro vai dizer assim: ó, mas o prego é meu. O que é que eu quero dizer? Batalha espiritual é isso. É dentro da sua maior necessidade emocional, na sua distração emocional, que você permite pessoas colocar prego na sua casa. Para quê? Para que aí comece uma batalha espiritual sobre a sua vida. Você pegou ou não? Tem gente que deve estar dizendo assim, ó, põe lá na. Eu creio que não. Mas se você contar isso para muita gente, vai dizer assim: lá em casa não tem um prego, não, tem um depósito de construção inteiro. É porque, meu irmão, tem pessoas que verdadeiramente permite com que as pessoas coloquem pequenos pregos. E aí essa pessoa, por causa disso, aliena a vida do outro. Vocês pegaram? Então, é a partir daí, tudo bem, bênção, Rita, graça e paz, amada. É a partir daí que começa um processo na nossa vida. Por quê? Porque nós temos que estar atentos, porque na nossa maior necessidade, tem pessoas que pegam você por essa necessidade e colocam um prego no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Então, a partir de hoje, eu quero profetizar na sua vida que todos os pregos estão sendo arrancados do seu lar, do seu casamento, da sua vida financeira. Você está passando por um momento agora
de transformação espiritual, porque anjos estão sendo enviados e renovando a sua família, a sua casa e todos os aspectos, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Quem está aí? Então, o que é que acontece? Nós devemos fazer do Senhor ser o nosso Senhor, Jesus ser o nosso Senhor. Então, esse Senhor é o que nós devemos ter como o governo, nós devemos aceitar o seu governo sobre as nossas vidas. Entendeu? Mas nem todos que adoram o Senhor é governado por ele. Lá no livro de Tiago vai dizer o quê? Que você crê, né, que existe, na verdade, é uma pergunta, né, que eu faço. Você crê que existe só um Deus? Porque lá no livro de Tiago vai dizer que no mesmo Deus que nós cremos, os demônios também creem nele. Eles conseguem crer. Eles creem também. Entende? Então a pergunta é: qual é a diferença dos que crê, né, no que crê dos demônios e no que crê os filhos de Deus? Porque quando eu leio a Bíblia, certo? Eu não leio a Bíblia, você não lê a Bíblia? No mesmo que eu creio, os demônios também creem. E quando eu entendo isso, isso me surpreende. O que é que vai dizer lá em Tiago? Pega aí a sua Bíblia aí. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 19. Você vai conseguir pegar aí, Paulo? Deixa eu só botar, deixa eu só colocar aí, porque a Paula tá. Tô sim, viu? Pode? Pronto. Olha, 2:19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem? Também os demônios o creem e estremecem. Pegaram aí ou não? Então, no mesmo que nós cremos, eles também creem. Então, nós devemos entender que essa batalha é uma batalha de senhorio. Eu trouxe isso porque nós também estávamos falando de senhorio, sim ou não, no Gênesis? Então, é uma batalha de senhorio. É uma guerra que começou, na verdade, é uma luta que foi perdida lá, que se estabeleceu um governo aqui e que ele quer porque quer nos convencer de que pode, que na verdade não é que ele é o Senhor das nossas vidas, que ele nunca foi, nunca será, mas que quer mostrar para as pessoas, que quer mostrar para Deus que pode governar as nossas vidas e não governa. Essa é a ideia, é uma batalha de senhorio. O inimigo querer provar para nós que ele é o Senhor das nossas vidas, sendo que Deus é o Senhor das nossas vidas. Entendeu? Então, eu creio e faço muito bem em crer que só existe um só Deus. O problema é que os demônios acreditam na mesma coisa que eu acredito, que você acredita. Por isso, tem ambiente na igreja que as pessoas elas estão sendo enganadas. Por quê? Porque elas estão endemoniadas na mente, porque os demônios eles creem naquilo que os crentes creem. Entendeu? E nós, muitas das vezes, nós temos essas pessoas próximas da gente. Mas elas não têm parte na vida de Deus. Porque alguém que tem a vida de Deus não faz mal a ninguém. Entende? Por isso que nós devemos estabelecer a verdade. Então, qual é a diferença dos que crê, certo? Os filhos de Deus e os demônios creem. Se eles creem no mesmo Deus. Qual é a diferença de você crer para os demônios? Porque como nós lemos aqui, né? Eles também creem. O nome é obediência. Porque a obediência faz a diferença no que nós cremos. E os demônios não obedecem, eles se submetem. Então, quando nós obedecemos a Deus, eles se submetem a gente.
Porque agora nós somos conhecidos e temos um relacionamento com aquele que nos deu poder e autoridade para operar, não só nessa terra, como no mundo espiritual. Você não está aí não, hein? Quem está pegando? Então, é isso. A obediência, ela faz a diferença naquilo que nós cremos. Por quê? Porque os demônios, eles não obedecem. Então, isso não é por conta da, vamos dizer assim, da vontade própria, da sua vontade. É porque existe uma autoridade maior sobre aquele que nós obedecemos. Porque só existe um só Deus. Mas a confusão em que o inimigo quer colocar é que não existe um só Deus. Só que nós nos submetemos ao Senhor por obediência e pela sua graça, pelo amor que transborda sobre as nossas vidas. E é isso que faz eu e você reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador. E nesse momento, o inferno ali, ele entra num processo de, vamos dizer assim, um estresse, né? Por quê? Porque agora nós deixamos o Senhor governar as nossas vidas. Então, gente, o que é que vai acontecer, né, durante esses dias? Nós vamos trazer o quê? O que é que vai acontecer durante esse período? Nós vamos estudar de forma bem profunda, né? Na verdade, em um certo nível. A gente vai precisar de ter um tempo determinado para a gente estar aqui, mas nós vamos trazer algo bem forte para vocês, entendeu? Para quê? Para que você entenda esses detalhes e saber lidar com batalha espiritual, que eu creio que você vai ter discernimento, e o seu discernimento vai fazer de você ser uma pessoa mais forte espiritualmente, né? Mais madura espiritualmente para lidar com determinadas circunstâncias. Então, aqui eu vou trazer uma forma bem didática para você, né? Para quê? Para que você possa compreender tudo sobre batalha espiritual. Quem está entendendo? Então, você vai pegar a sua Bíblia, seu marca-texto, vai marcar tudo direitinho aí, né? Porque é importante você anotar aí, é importante você colocar tudo direitinho para a sua Bíblia ficar bem pintadinha, marca lá, coloca, é importante, tá? Quem gosta de riscar a Bíblia aí? Ó, risca a Bíblia, não seja religioso, não. Tem gente que passa um risco na Bíblia, troca a Bíblia e compra outra. Misericórdia. Mas aí eu disse, batalha espiritual é só para crente. Sempre que nós falamos em batalha espiritual, o que é que uma pessoa pensa? Não, batalha espiritual é para macumbeiro, batalha espiritual é aquele que faz feitiço, simpatia, é para quem está endemoniado. Aí tem mulher que pensa no marido, que não se converteu. Tem o marido que pensa na mulher, é assim ou não? O irmão que fuma, que bebe. Mas você tem que entender uma coisa, que batalha espiritual é só para quem crê. É para os salvos. Felipe, e quem pode ser liberto? Os salvos. Se você não foi salvo, você não foi liberto, porque você não foi salvo. Entendeu ou não? Libertação é só para quem foi salvo. Se você não foi salvo, você ainda não tem vida no espírito, porque você ainda compactua com a morte espiritual que ocorreu lá no Jardim do Éden. Não foi salvo, não foi liberto. Não existe libertação para incrédulo, gente. Quem está morto. Quando você vê uma igreja fazendo campanha para libertação para não crente, isso não é libertação. Não liberta uma pessoa de batalha espiritual. Não está ali, a pessoa ela é conhecida do mundo espiritual para com ele, mas ele é morto espiritualmente para ter acesso a Deus. Então ele está debaixo de um governo já. Vocês estão entendendo ou não? Debaixo de um governo espiritual mal. Ele precisa de salvação para entender sobre batalha espiritual. Libertação é para quem? É para mim, é para você, é para todos nós que somos crentes. Porque somos salvos. Então, se você está aqui e não foi salvo, eu quero te dizer que você precisa agora confessar o seu Senhor e Salvador para entender. Eu nunca fiz essa pergunta. Todo mundo aqui é crente, né, gente? Você não é crente não, Valmíria?
Ó, não tô falando de religião, não. Todos aqui já aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Confessaram com a boca, creram com seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Se não for, diga agora que nós vamos fazer um apelo. Você vai levantar a sua mão aí e a gente ora. Sim, há 14 anos já. Glória a Deus. Que bênção. Por favor, gente, nós estamos falando de batalha espiritual, de libertação, misericórdia. Então, diga aí, a gente já faz o apelo aqui, já ora, e a gente segue, tá bom? Glória a Deus. Então, o que é que acontece? É exatamente, a gente precisa saber disso. Por quê? Porque a gente precisa crer que Deus ressuscitou Jesus, o Cristo dentre os mortos. Eu pensei que você estava falando da religião. Ah, não, é que se você já confessou com a sua boca e crê com o seu coração que Jesus é o seu Senhor e ele te ressuscitou dos mortos. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Religião não, a gente está falando aqui é Bíblia. Agora, entender os princípios. Vocês pegaram ou não? Então, a partir daí, se você crê nisso, você é salvo. Com a boca se confessa para a salvação, com o coração para a justiça. É assim ou não é? Então, quem consegue crer nisso, quem consegue crer nessas palavras, você é salvo. Você precisa crer, tá? Você precisa crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 10, 9. Se você, Romanos 10, 9 vai dizer o quê? Se com tua boca confessares que o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador, com teu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Entenda. Jesus não ressuscitou a si mesmo, tá, gente? Eu preciso crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus não ressuscitou a si mesmo. Por quê? Porque ele morreu como homem e não como Deus. Quem sabia disso? Jesus, ele morreu como... Então, vamos fazer o seguinte, você vai ler. Aí, às vezes você vai falar, é heresia, Jesus não ressuscitou. Problema não. Tô brincando. Eu não vou falar heresia aqui. Mas eu prefiro ser herege do que religioso, então fique em paz. Ó, Romanos 10 e 9. Vai dizer assim, na minha tradução. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem está aí? É assim ou não é que está aí? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Aí eu sou salvo. Então preste atenção. Para mim ser salvo, né? Eu não é só eu entrar na igreja e levantar as minhas mãos. Para mim ser salvo, eu preciso crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, se eu crer nisso, se eu confessar nessas palavras, eu sou salvo. Quem pegou? Então, para quem é? Para quem são as pessoas que precisam entender sobre batalha espiritual? Os crentes, aqueles que foram salvos. Se você não foi salvo, o momento seria esse. Mas como você já é para a glória de Deus, eu tenho certeza que você agora é conhecida de Deus, certo? E Deus é conhecido para a sua vida. Quem está entendendo? Então, a partir do momento que Jesus ali ele foi crucificado, ele se tornou Senhor de todas as coisas. De tudo. E é dentro dessa perspectiva, eu vejo que Jesus crucificado e Deus ressuscitou dentre os mortos, a partir dali ele passa a ser Senhor de toda a nossa vida. Porque aí, como vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, 17, vai dizer o quê? Que o Espírito Santo vai se unir ao seu Espírito. E aí vocês vão se tornar um só Espírito. A partir do momento em que eu confesso o Senhor e Salvador como o Senhor da minha vida, o Espírito Santo se une ao meu Espírito e nós nos tornamos um Espírito.
Agora, nós precisamos ter fortalecimento espiritual e crer que o mundo espiritual é mais ativo do que a nossa alma. Para quê? Para que nós não venhamos a absorver, né, do mundo aquilo que ele quer promover para que nós venhamos a ser fracos espirituais. Entende? Então, quem pegou aí? O Espírito Santo, você crê o Espírito Santo, ele vai se unir ao seu espírito e você vai se tornar um só espírito com ele. Então, para você entender sobre batalha espiritual, por enquanto, é isso. Quem está entendendo? Tem gente que pensa assim, Felipe, mas expulsar demônios, isso não é libertação? É ou não é? Isso não é libertação, gente. Entende? Porque eu posso expulsar o demônio dessa pessoa e essa pessoa não ser liberta. Às vezes as pessoas expulsam o demônio e não faz o principal. O que é? É fazer aquela pessoa confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Porque aqueles demônios, eles vão procurar lugares áridos, sim ou não? É assim ou não é? E eles não encontrando, eles voltam. E cada um que sai, traz mais 7. Volta pior, bem mais fortalecido. Exatamente. Se eu expulsar e eu não fazer com que aquela pessoa não passar o entendimento que aquela pessoa precisa confessar o Senhor e Salvador da sua vida, elas não vão conseguir ter o discernimento. Então, elas não vão ser libertas ali. Só a libertação do conhecimento, né? Na verdade, a libertação ela só vem por meio do conhecimento. Só existe para quem está salvo. Não é expulsão de demônios, não. Você só alcança a libertação por meio do conhecimento. Quem pegou? Quem tá aí? Glória a Deus. Então, é dentro dessa perspectiva que nós devemos entender. A libertação ela só vai acontecer ali através do conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a pessoa. E essa pessoa é uma verdade. Eu não sei se eu já trouxe para vocês, mas Julius Marias, né? Ele é um filósofo espanhol. Ele diz o quê? Que existem diferentes maneiras sobre o que é a verdade. Então, existe uma verdade para o latim, existe uma verdade para o grego, existe uma verdade para o hebreu. Então, a verdade para o judeu é o quê? É a cópia de um texto. Certo? Quando os escribas eles faziam as cópias de um texto para o outro, né, para outro papel, aquilo era a verdade. Por quê? Porque se a cópia estivesse errada, ela passava a ser uma mentira. Para o grego já é diferente. Todo modelo, né, vamos dizer assim, qualquer tipo de modelo é mentira, porque é um antítipo da verdade. Entende ou não? Quer dizer, se eu fizer uma cópia, deixa eu pegar aqui, se eu fizer uma cópia desse celular, certo? Se eu fizer uma cópia, o que é que acontece? A mentira, esse aqui passa a ser o original, e a cópia passa a ser, esse passa a ser a verdade, e a cópia passa a ser a mentira. Entende? Para o latim já é outra coisa. E para a Bíblia? Para a Bíblia, a verdade é uma pessoa. Por isso que a Bíblia ela nunca manda você aprender. Ela manda você conhecer. Porque de pessoa não aprende, se conhece. Entendeu, não? Então a Bíblia é a verdade. Essa verdade é uma pessoa. E quando é que eu sou liberto, Felipe? Quando eu conheço uma pessoa. E essa pessoa, ela não é revelada a todo mundo. Entende? Porque essa pessoa é a pessoa de Cristo. Por isso que a maioria dessas pessoas, a maioria, na verdade, né, das pessoas só conhecem Jesus, mas não conhecem Cristo. Você não está aí não, hein? A maioria das pessoas só conhecem Jesus e não conhece Cristo. Quando você conhece Cristo, você consegue entender uma outra versão do que é o mundo espiritual. Se você olhar para Jesus, você vai se ver nele.
E quando você se vê nele, você começa a entender que o mesmo sofrimento que ele passou é o mesmo que você passa. Só que você se fortalece no Cristo. Porque o que ele fez foi para tirar de você aquilo que você não precisa fazer como ele. Você está entendendo ou não? Vou repetir. Tudo que ele fez, tudo que ele fez, certo? No processo da cruz, foi para quê? Foi para mostrar para você que você não precisa fazer, sentir o que ele sentiu, porque ele levou tudo naquele momento. E a partir daí você começa a entender que por meio dessa ressurreição e dele ter se mudado para dentro de você, agora você tem uma vida com Cristo. E aí você conhece uma outra pessoa. Bora lá, em Mateus 16, do 13 ao 15. Consegue, Paulo? Mateus 16. Pega a Bíblia aí, gente. 3 ao 15. Pega a sua Bíblia. Do 16, 3 ao 15. 13 ao 15. Bora lá. Consegue ler? Isso. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem que os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns o João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Quando ele diz eu sou, nesse momento, ele deixa o seu aspecto humano, nesse momento, que ele diz: E vós, quem diz que eu sou? Nesse momento, ele deixa o seu aspecto humano e ele revela a sua divindade. Sempre quando você vai dizer eu sou, você retira o seu aspecto humano e revela a sua identidade. Por isso que você não pode dizer a sua divindade, que é a sua identidade. A sua identidade quer dizer que você testifica, você agora é nascido de Deus. Quando você diz eu sou, você agora é nascido de Deus. Por isso não vai dizer eu sou isso, eu sou aquilo, de forma negativa. Compreende ou não? Por quê? Porque aí é a forma de você expressar a sua divindade, a sua identidade. Eu digo de identidade porque nós não somos o Jesus Cristo, né? Mas aqui não, quando ele diz, e vós, quem diz que eu sou, ele expressa a sua divindade. Por isso, quando a turba ali subiu com Judas no Monte das Oliveiras, eles foram procurar Jesus, sim ou não? Chegaram lá e falaram assim, procuramos Jesus, o Nazareno. Aí ele disse o quê? Ele disse, eu sou. Então, quando ele falou, a Bíblia vai dizer que todos caíram ao mesmo tempo. Ninguém ficou em pé. Por quê? Porque ele revelou a sua divindade, o seu aspecto divino. Quem está entendendo? Agora, quando ele perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí ele mostrou o seu aspecto humano. Vocês estão entendendo ou não? E aí eles começaram a dizer, tu és o João Batista, tu és o Jeremias, entendeu ou não? És um profeta? Mas quando ele diz eu sou, ele revela o seu aspecto divino. Entendeu? Quem tá pegando? Tá pegando aí, João Paulo? Glória a Deus. Então, quando ele fala eu sou, ele revela o seu aspecto divino. E aí é onde nós devemos entender isso. Ele diz, quem dizem os homens ser o filho do homem? As pessoas, elas não têm revelação. Entende? Quando ele fala assim, naquele momento ninguém teve revelação. Só veio ter revelação do mundo espiritual para com ele quando ele diz, e vós, quem diz que eu sou? Aí Pedro vai e fala. Continua, Paulo. 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
entendeu? Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão, filho, Simão Bar-Jonas, Simão, filho, Bar quer dizer pai, Simão, filho de Jonas, porque não foi tu, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, a partir daí, nesse momento, ele revela a sua divindade, porque ele pergunta, e vós, quem diz que eu sou? Então, veja, com Jesus, eu me relaciono, certo? De uma forma diferente, sem a necessidade de uma revelação. Mas com Cristo, eu me relaciono por meio de uma revelação. E essa revelação, ela não é oriunda nem de carne, nem de sangue. Ela vem diretamente do alto. Entendeu? Por isso, quando alguém disser, você é isso, você vai dizer, eu não sou isso. Porque o mundo espiritual, ele me conhece que eu sou imagem e semelhança do Cristo que estava em Deus. É isso que você é. E não aceite menos do que isso. Você não é um pobre, você não é fracassado, você não é feio, você não é feia, você não é nada disso, porque esse é o seu aspecto divino. Nunca deixe ninguém dizer algo que você é diante daquilo que você não é em Deus. Por que que as pessoas recebem muito padrão, tipo, muitos padrões emocionais no que relaciona à autoimagem? Porque muito foi revelado sobre a sua identidade. Você é um burro, você é. E na hora que a pessoa fala isso, a criança naquela fase, ela vai dizer, eu sou isso, e você não é isso. Por isso que o inimigo ele atua na infância. A inteligência emocional vai trazer isso aí como um aspecto de uma liberação de crenças. Mas o mundo espiritual ele não entra aí. O mundo espiritual ele é outro nível. Ele tá querendo te sugestionar no mundo espiritual, não é na emoção. Mas o mundo espiritual, como reconhece que você agora está sugestionado para ser uma pessoa com problema de autoimagem, porque falou na tua identidade, no teu aspecto divino, entende? Agora o mundo espiritual reage sobre isso. Quem você é? Por isso que você tem que se libertar daquela pessoa que recebeu essa sugestão, que foi modificado não é na tua autoimagem, mas o mundo espiritual reconhece que você um dia foi aquilo também. Quando eu mudo, renovo a minha mentalidade, como vai dizer em Romanos 12:2, que eu entro dentro do processo de renovação de mentalidade, agora eu entro aonde? Eu entro no meu aspecto de quê? De amadurecimento espiritual, porque agora eu comecei a revelar novamente quem eu sou em Deus. Porque quem você é aquilo que você é em Deus. O que está dentro de você é maior do que o que está fora. Entendeu? Não? Então, você é a imagem e semelhança do Cristo que está em Deus. Você é o poder que ele liberou sobre você para que você pudesse operar. Ele disse em Atos 1:7, eu estou liberando poder sobre vocês, para que vocês não vá somente em Samaria, mas até os confins da terra. É esse poder que ele te dá. E nada menos do que isso. Por quê? Porque essa revelação, ela vem de onde? Ela vem do Pai das luzes, que é o Deus vivo. Então, Cristo é a verdade, sim ou não? E por mais que Cristo esteja disponível para todos nós, nem todos conseguem alcançar. Por quê? Porque está em Cristo, certo? Você tem que passar, para você estar em Cristo, você tem que passar por Jesus. E nem todo mundo consegue chegar em Cristo. Por quê? Porque a Cristo se conhece por meio da revelação. Você está entendendo ou não? Como? Jesus eu conheço por meio de uma história, mas Cristo eu conheço por meio de uma revelação. Por isso que o amador... Entenda o mesmo, tá, gente? É porque cada um tem o seu aspecto. Eu não posso esquecer um para com o outro. Não, eu só entendo Cristo se eu conhecer Jesus, certo? Mas você não entende de Cristo se você não entende de Cristo se você não conhecer Jesus, e você não entende de Jesus se você não entender de Cristo. Se você ficar só em Jesus, você vai trazer o quê? Um filho abandonado, um pai ausente e uma mãe super protetora.
Preciosa, viu, essa explanação. Você pegou aí ou não? Preciosa. Então, é isso que a humanidade, é isso mesmo, Rita. É isso que a humanidade vive hoje. Ah, Eu ainda queria que tu repetisse um pouquinho naquela parte lá do eu sou. você queria entender um pouco? Não, eu entendi, mas eu queria, só se puder, depois você me fala. Tudo bem, eu estou dentro desse aspecto. O eu sou é a expressão da divindade de Deus. Eu sou. Você vê aqueles na inteligência emocional, fala, eu sou isso, eu sou mais, eu sou imagem, semelhança, né? Eu sou, eu sou. Os rotineiros da inteligência emocional, eu sou, eu sou, eu sou. É o quê? Esse eu sou, ele te eleva para um nível maior, emocionalmente. Por quê? Porque você é conhecido de Deus quando você diz quem você é nele. Então você está expressando, quando você, ó, Deus sai em você, sim ou não? Você é a imagem e semelhança de Deus, de Cristo que estava em Deus. Cristo, quando te fez, ele viu Cristo primeiro para ele poder fazer você. Entende? Aí eu vou entrar no assunto, mas eu vou só resumir. Existem dois homens nessa terra, o primeiro Adão e o último. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Certo? Quando Deus olha para você, ele vê o filho. Ele vê o último Adão, aquele que te resgatou. E ele te abençoa não é porque nós somos merecedores, mas é porque nós aceitamos o Filho. E como o Filho está em mim, quando ele te abençoa, ele abençoa o Filho que está em você. Você não pegou não, hein? Entende? Então, se o Filho está em mim e ele precisa me abençoar, quando eu digo eu sou próspero, eu estou dizendo que o Filho é próspero em mim. E Deus abençoa quem? O Filho. Porque ele abençoa o Filho, consequentemente, ele me abençoa. Porque eu recebo do Filho, que está em mim. Eu não testifiquei? Pronto. Então, quando eu digo eu sou, de uma forma emocional, um nível mais baixo, você vai testificar a sua crença. Ok. Mas mais profundo, você vai entender o quê? Que Cristo está em você. Então, você está dizendo, você está revelando a sua divindade. Quem é a sua divindade? A imagem e semelhança do Filho que está em você. Porque ele saiu da cruz, foi dispensado para dentro de você, e nesse dispensar, como vai dizer o apóstolo Paulo, eu sou o dispenseiro da graça de Deus, como ele vai dizer em Efésios. E o que é isso? Ele recebeu a dispensação da graça, Cristo veio para dentro dele, e ele se mudou e trouxe todos os seus atributos. Quais são os seus atributos? Os dons espirituais, o fruto do Espírito, tudo que é espiritual ele trouxe para dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos e viemos entender o que é o amor, o que é a graça, o que é a longanimidade, o que é a bondade, a paz, a temperança. Tudo isso você só conhece quando você está em Cristo. Entende? Porque é óbvio que o mundo espiritual ele reage sobre nós. Ainda que você não conheça ele, você vai entender que alguém ali ama. Essa pessoa ela é muito amorosa. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um entendimento, ela na verdade o mundo espiritual conhece ela. Então, para voltar, o eu sou é isso. É quando eu, tá, Rita? Você pegou aí, bênção? É quando eu acesso a minha divindade. E a partir daí eu tenho uma revelação. Então, ele é a verdade, ele está disponível para todos nós. Só que tem muita gente que não consegue, né, acessar, não consegue entender sobre quem é realmente a pessoa de Cristo. Por quê? Porque fica só na história. Nós estamos aí nesse período de quaresma, né? Você vai ver na Semana Santa, Semana da Paixão, como pode dizer, mas você vai ver as pessoas, você olha para as pessoas assistindo o espetáculo, né, de como foi a morte de Jesus, muita gente se vê naquela situação, entende? Que o quê? Ele foi abandonado, que o pai deixou, mas ele cumpriu o ministério. O pai dele cumpriu o propósito dele. José cumpriu o seu propósito. Maria cumpriu o seu propósito. Todos cumpriram o seu propósito, inclusive o próprio Jesus. Para quê? Para poder nos trazer a vida que nós temos hoje. Então, cada um participou. Só que se eu for humanizar aquilo que eu estou vendo por meio da vida de Jesus, eu vou trazer isso para a minha vida. E aí isso vai fazer uma associação. Porque o maior problema da humanidade é problema de paternidade. E aí você vai ver, cadê o pai de Jesus quando estava com ele lá na cruz? Só estava a mãe. Você vai no presídio, nos dias das mães, e você só vai ver mãe. No dia dos pais, você não vai ver muitos pais.
Pode ir. Você está entendendo? Então, essa característica humana, nós temos que sair dela, sair desse nível. Nós temos que acessar o outro nível. Para quê? Porque todos nós fomos, não só nós que estamos aqui, os nossos pais também. Os pais deles também, os nossos avós. Entende ou não? Foram muito, vamos dizer, tiveram muitos aspectos de processos emocionais para quê? Para que a distância da paternidade possa ficar cada vez mais longe, porque Deus é Pai. E se você associar o Pai de Jesus com o seu Pai e Deus, você nunca vai ter um relacionamento com Deus, vai ficar difícil. Entendeu ou não? Porque você tem que entender que você está na natureza caída, e essa natureza caída tem uma estratégia primordial, o que é usar os processos de paternidade, abandono, rejeição, liberação de culpas, sugestão negativa, entendeu? Para que você lá na frente, não é que você fique triste com seu pai, não, tem nada a ver com seu pai, tem a ver com o pai espiritual, porque quando você tem um relacionamento com o seu pai espiritual, que é Deus, ele vai chegar para você e vai conversar com você e vai te dar um destino. E esse destino é o teu propósito, e esse propósito é algo que vai mexer com muita gente, principalmente com o mundo espiritual. Por isso que é a partir daí que vem as batalhas. Então, Cristo é a verdade, sim ou não? Ele é essa verdade. Quem está entendendo? Então, nós vamos viver coisas pesadas, sim ou não? Agora sim, não espere um processo, falar sobre batalha espiritual, você não deve esperar que eu venha falar de teologia. Nós vamos muito além. Por quê? Porque nós vamos enxergar a pessoa de Cristo. Pelo menos no tempo que a gente tem. Tá? Você pode também se aprofundar muito mais. Como eu disse, você que ainda não entrou no nosso clube de capa a capa, lá tem uma imersão só de libertação, de coisas bem mais profundas do que essa, não deixe de participar do nosso clube. Estou lhe dizendo, você se aprofunda, você vai mais fundo. Tá certo? Mas no final eu falo isso para vocês. Vocês estão entendendo ou não? Então, ele é a verdade. E essa verdade é quem nos liberta. Quem pegou? Vamos lá, Paula, em João 8, do 1 ao 11. Devagar. Só para me mostrar algo aqui. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Foi para o Monte das Oliveiras. Crente gosta de monte, sim ou não? Pois é, crente gosta de monte por causa disso, tá? Você que gosta de monte e não sabe por que crente gosta de andar em monte. Entende? Esse crente religioso só quer saber de monte. O que é que eu vou fazer? Onde é que diz na Bíblia que crente pode andar em monte? Jesus, ele ia para o monte. Tá certo? Vai. Continua. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então veja aqui, ó. Se ela foi apanhada no próprio ato, o que é que isso significa? Que ela foi pega em flagrante, sim ou não? No ato. É ou não é? Foi pega no ato, foi pega em flagrante, naquele momento. Naquele momento, no ato. Continua. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ó, continua. Tu, pois, que dizes? Ele vai dizer o quê? Na lei nos mandou Moisés. Então, eles estão afirmando que conhece a lei, sim ou não?
Eles estão afirmando isso. Por quê? Todo religioso, quando ele é crítico, eles afirmam conhecer a lei do Senhor. Não é assim ou não é? Não, eu conheço a lei, eu sou conhecedor da lei. Muitos religiosos, eles sempre vão afirmar isso, em conhecer a lei. Continua. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui tem um detalhezinho na tradução. O que o correto é aquele que estiver entre nós, certo? Que não estiver pecando agora, que atire a primeira pedra. O que eles vão aqui traduzir dentro do aspecto gramatical. Entendeu? Porque aqui existe um conceito espiritual e teológico por trás disso aqui. Então ele quis dizer o seguinte: quem não estiver pecando agora, né? Porque eles estavam afligindo a lei ali, que atire a primeira pedra. Então, por que Jesus falou isso? Por causa da lei. Só que onde é que está essa lei? O que é que Jesus escreveu ali? Levítico 20:10. Olha lá, Paulo. Levítico 20. O que é que ele escreveu no chão? Ela não foi pegue no ato, sim ou não? Sim ou não? Levantando as mãos aí. Foi pegue no ato. E eles disseram ser conhecedor da lei. Então vamos ver se eles conheciam a lei. O que é que diz a lei? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adultério e a adúltera. O adúltero e a adúltera. Certamente morrerás o adúltero e a adúltera, sim ou não? Ela foi pega em que momento? No ato. Então, se ela foi apanhada no ato do adultério, havia possibilidade, aliás, se ela foi pega no ato, não havia possibilidade de ela estar sozinha. E por que eles só trouxeram ela? Então, o que é que Jesus está falando? Quem não tiver pecado agora, quem não estiver pecando agora, apedrejando apenas essa mulher, pegue a primeira pedra e atire. Aí ele vai dizer, né, no texto, que sai primeiro os mais velhos, depois sai primeiro os mais novos, os mais velhos, depois sai os mais novos. Por quê? Porque os mais velhos eram mais entendidos da lei. E depois saíram os mais novos, o menos entendido. Então, o que a verdade acabou de fazer? Ele acabou de libertar, de livrar aquela mulher da morte sem quebrar a lei. Então, o que é que ele escreve naquela terra ali? Levítico 20:10. Se você não sabia disso, agora você sabe. Você entendeu, não? Então, tudo que Jesus faz, ele tem um propósito claro. Tudo. Então, aí, ele escreveu tudo isso na terra. Quem está entendendo? Você pegou ou não pegou? Aí ele continua o texto, Paulo. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai... Não. Lá em João. Aí ele está dentro da lei, né? João 8, aí a partir do 6. É. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar.
Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pegou eu não? Ele diz: nem eu também te condeno. Por quê? Porque Deus sempre será melhor do que o homem. Deus nunca vai condenar alguém que você perdoou. Porque se você, que é carnal, consegue perdoar, imagina Deus, que é bom e que é espiritual. Abraão quase matou Isaac para provar que amava a Deus, sim ou não? Mas Deus matou o seu filho no Moriá para provar que ama você e que me ama. Então Deus vai ser sempre melhor do que o homem. O que Abraão quase fez, Deus fez. A Bíblia vai dizer o quê? Eu lhes dei poder de perdoar pecados. Sim ou não? Então quem é carnal vai dizer o quê? Então, Felipe, eu sou Deus? Eu posso perdoar pecados? Isso aqui é um contexto espiritual, entendeu? O que é que ele está dizendo? Eu te dei poder de perdoar, porque as pessoas, elas não têm vida nelas. Elas não conseguem liberar perdão. As pessoas têm dificuldade de liberar perdão. Mas Deus colocou uma vida em você, uma graça em você. Ele te encheu de amor, de graça, de bondade. Ele te alcançou. E essa graça que te alcançou tem poder de perdoar. E aí você, por isso, libera perdão para as pessoas. E quando você libera perdão para essas pessoas, você, na verdade, quando você perdoa essas pessoas, você não perdoa, na verdade, você impede de Deus que Deus. Pronto. Quando você libera perdão para essas pessoas, você impede que Deus as condene. Quem pegou? Quem pegou? Você entendeu ou não? Se você perdoar uma pessoa, você impede que Deus possa condenar essa pessoa. Por isso que Deus sempre vai ser melhor do que você. Porque se nós somos carnais, nós conseguimos perdoar as ofensas, Deus também perdoará. E aí Jesus vai dizer: aonde estão os teus acusadores? Eles não estavam mais ali. Eles liberaram perdão. Aí ele diz: pois é, eu também não ninguém te condenou e eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Você pegou aí ou não? Então, quando essa cena ali acabou, Jesus volta a falar com o povo. E aí ele estava ensinando. Você entendeu? E aí ele volta a ensinar novamente. O que é que ele ensina? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas andará e terá a luz da vida. Então, o que é que ele está falando? Ele está dizendo que a única mensagem na Bíblia que é a mensagem, a única mensagem da Bíblia que é para todo mundo. Qual é essa mensagem? Qual é a mensagem da Bíblia que é para todo mundo? Só existe uma mensagem da Bíblia que é para todo mundo. A mensagem da salvação. Todas as mensagens da Bíblia são apenas para o salvo. Quem está pegando? Você pegou aí, Esther? Vera Lúcia? Que bênção. Só existe uma mensagem na Bíblia que é para todo mundo. Essa mensagem é a da salvação. Anota isso para você não esquecer. E Jesus está pregando essa mensagem. A mensagem da salvação. João 8,30, Paulo. Vocês vão pegar isso aqui. Tá fechado o microfone. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele.
Dizendo ele essas coisas, que coisas? Coisas concernentes da salvação. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Muitos são todos? Muitos são todos, gente? Muitos são muitos. Então, daqui em diante, Jesus não vai falar mais com os que não creem. Certo? Ele só vai falar para os que creem. Dizendo ele essas coisas, repete. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Pronto. Dizendo ele essas coisas, que coisas? As coisas que são concernentes à salvação. Muitos creram nele. Muitos não são todos, mas agora ele não vai falar mais para todos. Ele só vai falar para os que creem. 31. Jesus dizia, pois aos seus judeus que criam nele, Agora ele vai falar para os que creem. se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então veja, ele está falando agora com quem? Só com quem crê nele, sim ou não? Então preste atenção. Ele pregou uma primeira mensagem, que era para todo mundo, não é isso? E muitos creram nele. Só que muitos não são todos. Então existe aqui esse primeiro grupo. Qual é o primeiro grupo? Esse primeiro grupo que vai sair aqui são os incrédulos. Certo? E a partir de agora, a mensagem agora não é mais para os incrédulos. A mensagem agora é para aqueles que creem. Por quê? Porque a única coisa que Jesus fala com os incrédulos é a mensagem da salvação. Só que a mensagem agora não é mais para os incrédulos. Lê o 31 novamente. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Todo mundo que crê permanece? Não permanece. Todo mundo que crê não permanece. Você já viu alguém aceitar Jesus, ler a palavra e não permanecer? Aceita, lê, mas não permanece. Eu já vi. Então, essa mensagem aqui agora não é mais para os que não crê e também não é para aqueles que não permanecem. Então, vai sair um segundo grupo aqui. Quem são esses que não permanecem? Os mais conhecidos como os desviados. Esses são os que creem, mas não permanecem. Então, o primeiro grupo é os que não creem. O segundo grupo é os que creem nele, que são os desviados, mas não permanecem. E para quem é a mensagem agora? A mensagem agora é para os que creem e permanecem. E qual é a mensagem para os que creem e permanecem? Os que são verdadeiramente os seus discípulos. Só que todos aqueles que estão na igreja, eles são discípulos de Jesus? Não. Todos aqueles que aceitaram e permaneceram, eles não necessariamente são discípulos de Jesus. Então tem um terceiro grupo que vai sair agora. Quais são? Os discípulos. E qual é esse? Esse é o encosto que fica lá dando de discípulo, passa a vida ali dentro da igreja só atazanando a vida dos outros. E agora qual é a mensagem? O que é que vem agora? Vocês estão entendendo, gente? Então são três grupos. Para quem é essa mensagem? Não é para os incrédulos, nem para os desviados. Certo? Vai para o versículo 32, Paulo. E também essa mensagem não é para os discípulos. Ó, não é para os incrédulos, não para os desviados,
e nem para os discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só pode libertar discípulos. Quer dizer, saiu o primeiro grupo, saiu o segundo, saiu o terceiro. Aí só fica qual? João 8,32. Para os que ficaram. Uma vez que você é discípulo, você só pode ter acesso a essa ferramenta que produz libertação, entende? Dentro do contexto da verdade. Por quê? Porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa só se revela aos verdadeiros discípulos. Vocês entenderam ou não? Vai lá, Paula. Mateus 13,16. Tem muitos que ficam na igreja que parecem ser discípulos, mas não são discípulos. Tem os que não creem, os que creem, aceitam, mas não permanecem. Os que são, participam, creem, permanecem, mas não são discípulos, verdadeiramente discípulos. Vocês entenderam ou não? Mateus 16, 13 ao 16. Mas bem-aventurados os vossos Não, não. olhos. Mateus 16, 13 e 16. É isso mesmo? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ó, quem dizem os homens ser o filho do homem? Continua. E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. Então aqui, marca essa frase aí, ó. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, quem dizem os homens ser o filho do homem? Você vai ver, você vai entender o quê? Que não é quem dizem os homens ser o Cristo. Quem dizem os homens ser o Cristo? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E quem é o filho do homem? É Jesus. Então, qual é a chave que você vai pegar aqui? Qual é a revelação que tem aqui? São os homens. Por quê? Porque uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem um dos profetas. E vós, que são os meus discípulos, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai, sendo reconhecido como os discípulos, não te retirando os que não creem, retirando os que creem, conhecem, permanecem, retirando os que creem, não creem, creem, permanecem, e que se dizem ser discípulos, retira todos eles. E só ficam os verdadeiros discípulos. Quando ele diz, e vós, vocês, os discípulos, quem diz que eu sou? Aí Pedro vai e vai dizer o quê? Então, veja, a verdade, ela só pode ser revelada para discípulos e não para os homens. Por quê? Porque a verdade é Cristo. E ela só pode ser revelada para discípulo. Quem pegou? Você não tá aí não, hein? Você tá fora. Tá assistindo a novela, tá dormindo? Olha o sono, é perigoso. Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Gente, nós estamos dentro da dimensão, são 9h30, nós vamos orar para encerrar. Pode tirar, Paulo. Nós vamos continuar na terça. Você precisa entender que nós estamos vivendo, isso aqui é muito poderoso. Vai tirar você de um lugar e vai te levar para um outro nível. Porque nós não estamos aqui só para frequentar a igreja. Não. Quando se fala de batalha espiritual, de libertação espiritual,
Nós temos que entender o que nós carregamos. Quando nós entendemos o que nós carregamos, nós entendemos quem nós somos. E essa é a forma de sermos verdadeiros discípulos. Porque você só é verdadeiramente discípulo quando você entende o que está em você. E você tem que ter a certeza daquilo que está em você. Que é o quê? Essa pessoa que é a verdade. Sem essa verdade, você vai precisar de defesa. E você só precisa de defesa porque você não é conhecedor da verdade. Porque a verdade não precisa de defesa. Por isso que você se defende muito diante daquilo, diante da falta da certeza de quem você é. Você entendeu ou não? Quando você se defende, se justifica, é porque você se defende, se justifica é quando se relaciona a você. Você tem dúvida de quem você é. É porque você está duvidando daquilo que você carrega. Isso é o quê? Identidade de menos elevada. E aí vai ficar difícil o processo de libertação, o processo, você vai ficar sob batalha espiritual. Entende? Por quê? Porque o que você carrega é maior do que aquilo que vem de fora. Retirem todos os pregos das suas vidas, de suas vidas. Para quê? Para que você tenha uma vida em Deus. Quem pegou até aqui? Poderoso ou não é? E nem começou. Boa noite, a paz. Felipe, na terça eu tenho um curso à noite, eu não vou estar conseguindo acompanhar. Ó, deixa eu dizer para vocês. Aqui eu faço. Tem o nosso clube, a Bíblia de capa a capa. Eu vou colocar lá no grupo de novo. A gente vai colocar essa aula no YouTube. Certo? As aulas aqui vai ficar no YouTube. Mas tem o nosso clube. R$ 39,90. 39 por mês, não é R$ 39,90. R$ 39 por mês. Você vai pegar isso aqui de forma mais profunda. Você vai assistir essas aulas aqui e outras aulas mais profundas, falando do mesmo assunto. Não dá para falar tudo aqui, porque a gente tem que entrar no tema. Então, não sei se algumas pessoas entraram na nossa última aula. Esse esforço para vocês. Todos vocês. Participe do nosso clube lá. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para ver, para repetir, para ver de novo, para você riscar a sua Bíblia toda, para você fazer as conexões, para você pregar, para você ensinar, para tudo. Então, entre lá, faça isso. Não é nenhum esforço, gente. R$ 39,90, 39 por mês, não é um esforço. Então, para você se alimentar de Deus, de vida, entendeu? Mas por que, Felipe? Não, tá aqui, vai ficar gratuito, vai estar lá no YouTube, essa aula para você assistir. Mas lá nós temos conteúdos com mais tempo. Nós temos um conteúdo de libertação espiritual que tem mais de 50 horas. 50 horas só falando de coisas assim. Só falando de coisas assim. Pode perguntar, Amanda. A gente pode continuar. Você entendeu? Mas esse aqui vai ficar lá no YouTube. Então, você tem curso de terça? Tem ou não? Pronto. Então, aí você assiste, você vai assistir ela na acho que na terça, no outro dia, já vai estar lá o link lá para você assistir essa aula. Estou dizendo para você se aprofundar mais, entendeu? Nós vamos caminhando, mas vai chegar um ponto que a gente vai precisar passar para outro tema. Nós vamos ter aqui umas 10 horas de conteúdo de batalha espiritual. Mas lá, dentro do nosso link, eu vou colocar depois lá, você vai ter muito mais. Tá certo? Você está pegando ou não? Então vamos orar para a gente finalizar. Vou colocar lá. Depois você vai lá no grupo do Capa a Capa, vai lá e faça lá. Hã? Já. Já, benção. A gente pode entrar de uma vez, não. Tem que ir com calma. A Vilma. Vamos orar. Feche seus olhos. Então, participe do nosso clube. Participe. Você vai ver coisas tremendas e poderosas. Eu creio nisso.
Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Santo Espírito, por esse tempo que nós tivemos na tua presença, Deus. Nós estamos diante deste tema. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que os teus filhos, Deus, que estão aqui, eles possam cada vez mais desfrutar da tua presença, do teu amor, da tua bondade, da tua graça. Que o Senhor vá em seus lares, que o Senhor possa transbordar, Deus, todo o teu amor, todo o teu favor sobre a vida dos teus filhos. Porque nós estamos aqui, rendidos a ti para aprender mais de ti, para conhecer mais de ti, Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor transborde uma porção de sabedoria sobre as nossas vidas e que nós juntos possamos mudar, Deus, mudar este mundo por meio da tua palavra e da tua verdade. É o que eu te peço, Santo Espírito, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Paula, fecha o YouTube, coloca aí um louvor, manda fogo, porque agora nós vamos ficar só